Vamos falar hoje sobre hiperconexão. Veja bem, no primeiro momento, quando eu peguei essa redação aqui, eu fiquei tentando entender. Esse título de texto aqui, na verdade, eles fazem uma reprodução do tema, sabe? Não é necessariamente um título de redação. Eles pegam algum tema e reproduzem aí. Quando é título, eles colocam na primeira linha. Então, esse onde está escrito título de texto, na verdade, é tema do texto. Como esse tema não é do estratagema, né, e é um tema assim extremamente abrangente e vago, eu tive um pouco de dificuldade para conseguir discernir, entender qual seria a linha de pensamento aqui dessa pessoa que escreveu, aluno barra aluna, né? E aqui, logo na introdução, essa dúvida já foi tirada. Hiperconexão, nesse sentido aqui, é sinônimo de internet. O que normalmente a gente não vê esse termo como sinônimo de internet, mas pode ser, sim. Hiperconexão normalmente está vinculado a um conceito de super exposição às mídias digitais, às telas, né? Ao próprio ambiente virtual. Mas aqui ele denomina essa hiperconexão como um sinônimo de internet e como um sinônimo de uso exagerado dessa internet. Achei ok, achei coerente. Então vamos fazer a correção desse texto aqui. Vem comigo. Ele diz assim, ela: com o progresso tecnológico, os dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, opa, temos uma questão aqui, ó. O que eu faço? Vou botar uma numeração aqui ou boto um asterisco? Pronto. Vou mudar essa cor aqui. Nós temos uma questão aí em relação à redundância. Não sei se você percebeu isso. Como, por exemplo, ou um ou outro, né? Como o celular, tá? Não precisa de como, por exemplo, que é redundante. Então, como o celular, estão cada vez mais presentes na maneira como a sociedade se comunica. Perfeito. Como a sociedade se comunica, trabalha, ele prossegue a frase, né? Estuda e aproveita o tempo livre, portanto, conduzindo as interações ao ambiente virtual por meio da internet. E frases gigantescas. Conduzindo as interações ao ambiente virtual por meio da internet. Qual é a oração principal? Perdi já. Denominada hiperconexão. Olha aqui, você que está acostumado a fazer período gigantesco, e às vezes vocês não percebem isso, porque não há uma disciplina, não há um olhar crítico em relação a isso. O tamanho dos períodos. Os tamanhos dos períodos, eles definem muito, muito o nível de clareza do seu texto. Você percebe que esse aluno aqui, ele sai da linha 1 e ele vai até a linha 4 com informações que são informações consistentes, né? É denso para a gente entender. Então, o ideal, em termos de clareza textual, para a gente conseguir manter uma boa compreensão, é fazer uma rachadinha e, no mínimo, dividir esse período. Então, a sugestão seria que ele terminasse ali, de repente, na linha 2, estão cada vez mais presentes na maneira como a sociedade vive, por exemplo. Nesse sentido, a comunicação, o trabalho, os estudos e o aproveitamento de tempo livre são conduzidas pelas interações no ambiente virtual. Pronto, já demos um jeito aí, resolvemos a situação do colega. Mas percebe que até sintaticamente, né, existe uma desorganização. E esse período tem informações demais. Repara, quando um período ele não tem informações demais, quando as informações são de fato realmente encadeadas, né, complementares, por mais que o teu período seja grande, ele não dá essa sensação de desorganização, de salseiro, se você me permite. Entende? Então, muito cuidado com a extensão dos seus períodos, que não sejam tão grandes, mas não sejam tão pequenos, tá? Entre 2 e 3 linhas no máximo. Aí, olha que desconexão há. Existe um período de 4 linhas com informações densas e logo em seguida, em termos de proporcionalidade entre os períodos, eu tenho um período com uma linha praticamente. Olha aqui, ó, começa e termina aqui. Isso aqui dá uma linha. É a minha tese, eu imagino, né? Contudo, essa excessiva conexão traz complicações. Eu vou marcar isso aqui como uma questão de imprecisão vocabular. Traz complicações. Como que você faria essa substituição? Normalmente vocês escrevem isso, né? Traz, ocasiona, provoca, promove. Tá vendo? Complicações à saúde física e mental
das pessoas. Show de bola. Argumento 1, saúde física. Argumento 2, prejuízo para a saúde mental. Em relação à hiperconexão. Desenvolvimento. É nesse contexto que a quantidade de horas, vou sinalizar aqui a ausência de mecanismo de coesão. Parece que não temos, né? Para muitas bancas isso aqui é obrigatoriedade. Primeiramente, primeira análise. É nesse contexto que a quantidade de horas de utilização da internet deve ser ponderada. Agora, olha só. Em que contexto, né? Olha como o tópico frasal aí, ele não foi mencionado, não foi elaborado. Era para ele falar de saúde física, confere? Se o argumento 1 é sobre saúde física, retome no tópico frasal a questão da saúde física, né? É no contexto dos prejuízos à saúde física e a quantidade de horas, olha o tópico frasal aí, retoma o argumento e introduz o assunto central, o cerne daquele parágrafo de desenvolvimento. É nesse contexto que a quantidade de horas de utilização da internet deve ser ponderada, no contexto da saúde física. Segundo dados da We Are Social, eu acho que é isso, né? O tempo médio, um repertório sociocultural, isso aqui, e não falou o que é, né, do que se trata. Então, assim, não está legitimado o suficiente. Pode ser produtivo, mas não está legitimado o suficiente. Do que se trata esse nome, né? É um órgão de pesquisa, uma instituição de pesquisa, é uma mídia social que analisa dados. Então, segundo dados da We Are Social, o tempo médio mundial é de 6 horas, tempo médio de... Precisa de sujeito aqui, precisa de complemento aqui, essa frase. Né? Tempo médio de utilização, de navegação, pronto, só para não falar de utilização da internet, tempo médio de navegação complementar. Então, vou marcar isso aqui, ó. Vou marcar a questão do repertório sociocultural. Vou marcar a falta de complemento para isso aqui. Gente, isso tem a ver, não necessariamente com o que vocês julgam assim. Ah, professora, mas não está subentendido aqui no meu texto? Eu acabei de falar de horas da utilização da internet, está subentendido. Mas você confere que sintaticamente a gente precisa considerar a língua portuguesa também? Então, entende isso? Está faltando, por exemplo, esse complemento aqui depois de tempo médio mundial. Tempo médio mundial de quê? Sintaticamente, a gente precisa dessa complementação, tá? Então, por mais que não haja uma obrigatoriedade no discurso, porque a gente sabe do que se trata, sintaticamente faltou alguma coisa ali, viu? Segundo dados da We Are Social, o tempo médio mundial é de 6 horas e 54 minutos por dia. E as consequências físicas são diversas, como, por exemplo, o erro repetido aqui, ó, não vai ser apenado de novo. Como, por exemplo, após longos períodos de digitação, lesões por esforço repetitivo, ler, podem ser geradas. Podem ser geradas aqui sintaticamente, ele está incorreto. Tá? E até aqui a gente complementa o período. Podem ser geradas, está sobrando aí, beleza? Aí, esse candidato, o aluno, prossegue assim: também pode-se destacar problemas de audição devido ao uso de fones de ouvido. A Organização Mundial da Saúde, mais um repertório sociocultural do parágrafo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que jovens entre 12 e 35 anos correm risco de terem perdas auditivas irreversíveis em razão de escutarem música em volume, eu acho. Em razão de escutarem música em volume muito alto em fones de ouvido. Vou fazer uma observação aqui. Pronto. Vou colocar aqui em rosa também, porque é repertório sociocultural. Olha, ele teve uma falha no repertório sociocultural aqui em cima, e aqui embaixo colocou um outro repertório sociocultural. Então, se o teu texto, ele é, segundo o edital, né, um texto dissertativo argumentativo, a gente utiliza o repertório sociocultural como uma cerejinha do bolo. O repertório sociocultural, ele não tem tanto destaque quanto se imagina. Então, quando você insere dois repertórios, são dados expositivos, dois dados expositivos no parágrafo argumentativo, você compromete a tua argumentação. Porque em termos de desdobramentos, né? Por que aquilo ocorre? Qual a gênese do problema?
Ou que tipo de consequências tem para o indivíduo e para a população em geral. Em termos de argumentação e o desenrolo da prosa, a gente não tem o suficiente, porque ali, naquele parágrafo especificamente, a gente teve 2 trechos expositivos grandes pra caramba, 2 repertórios, tá? Recomendação é: um repertório sociocultural é bom e é suficiente. Aí ele continua assim: bom, ele falou primeiro da saúde física, então agora a gente fala de saúde mental. Esse além aí já funciona como um mecanismo de coesão, tá? Além das repercussões físicas, há implicações mentais como os transtornos psicológicos. Aqui eu preciso de vírgulas. Na verdade, esse trecho vem entre vírgulas, tá bom? Ó, como os transtornos psicológicos, vírgula, que consistem na sensação de prazer no cérebro, implicações mentais como os transtornos psicológicos. Ele deveria definir transtornos psicológicos, que consistem na sensação de prazer no cérebro que o contato com o mundo digital provoca. Então ele está falando especificamente não de transtornos psicológicos, mas de transtornos psicológicos especificamente ocasionados por essa superexposição às mídias sociais. Então, semanticamente, há uma incoerência aqui. Confere? Que consiste na sensação de prazer no cérebro que o contato com o mundo digital provoca. Assim, mais um período grande, né? Tornando a pessoa dependente e, às vezes, depressiva. Olha, deixa eu falar, por mais que a gente tenha uma questão de truncamento semântico aqui e não, a compreensão não esteja tão fácil assim, eu gosto da maneira como esse aluno escreve, eu gosto da maneira como essa pessoa que pondera as palavras no texto, né? Esse assim aqui, intercalado, esse às vezes é uma espécie de ponderação do discurso, né? Em que você afirma, mas você não é tão radical e não afirma tão categoricamente. Eu gosto, mas a gente tem alguns problemas em relação aos truncamentos e que muitas vezes, como esse candidato aqui não escreve mal, longe disso, é um truncamento sintático que normalmente a gente poderia, semântico e sintático, né? Poderia ser resolvido fazendo uma certa disciplina assim, de escrever períodos menores, sabe? E não tão grandes, porque aí o aluno se perde e sintaticamente, semanticamente, a gente tem uma bagunça. Então, pontua. Aqui, ó, linha 16, provoca, ponto. Consequentemente, esse tipo de prática torna pessoas dependentes e, por vezes, como consequência ainda mais grave, ocasiona depressão, blá, blá, blá. Aí você prossegue uma frase, então, puxa vida, para que um período tão grande? Entende? Não tem necessidade. E compromete a clareza do texto. Aí, essa pessoa prossegue assim, ó, de acordo com especialistas da área comportamental, de acordo com especialistas da área comportamental, vago. Em termos de superficialidade, de repertório sociocultural e argumentação, isso aqui queima a imagem do ser humano. Não vai fazer isso. Tá? Olha aqui, quero que você considere que essa pessoa aqui tá na redação de número 5. Tem gente que na redação de número 5 voa. Tem gente que na redação de número 5 está tirando o atraso de uma vida acadêmica e escolar que não foi tão boa. Tá? Então vamos respeitar o processo, é por isso que se estuda a redação com antecedência, porque a magia acontece com certeza, mas é um tijolinho, depois outro tijolinho, outro, e aí a gente edifica um prédio. É sobre isso. Então ele prossegue, né? Ela. De acordo com especialistas da área comportamental, o uso demasiado faz o indivíduo uso demasiado de quê? Olha aí a questão que a prof falou, né? É lógico, é óbvio, mas o corretor não corrige aquilo que é óbvio e é lógico. Entende? Ele corrige o que está escrito. O uso demasiado de tecnologias conectadas faz o indivíduo se afastar da vida real, de modo que a qualidade das relações interpessoais diminui. Beleza. Outro problema associado à hiperconectividade é a insônia. Eu vou te dar uma dica em relação a isso. É interessante você falar de insônia. Essa realmente é uma questão comprovada pela medicina, né? Não só pela psicologia e ciências comportamentais, né? A psicologia, por exemplo, mas é comprovada pela medicina. Mas se você
começou a falar sobre o distanciamento ocasionado por esse contato com o mundo físico, entre o mundo físico e o mundo digital, permaneça assim e apresente desdobramentos sobre isso até o fim. Porque aqui a inserção de insônia, isso se configura um novo parágrafo. Está falando de um novo assunto atrelado a repercussões, como ele diz ali, repercussões físicas. Entende? Isso aqui se configura um novo parágrafo. Entende? Uma nova consequência. Mas vamos lá. Outro problema associado aí com hiperconectividade é a insônia. As telas dos equipamentos eletrônicos alteram a distribuição de melatonina. Olha, esse repertório sociocultural é excelente. Ele só precisava de uma ciência para legitimar isso aqui, de uma instituição para de repente, reafirmar e fundamentar essa afirmação aqui. Se a gente fala de um conselho de medicina, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, é óbvio que o Conselho Federal de Medicina tem pesquisas em relação a isso, gente. Outro problema associado à hiperconectividade é a insônia. As telas dos equipamentos eletrônicos alteram a distribuição de melatonina, que é o hormônio que deve ser liberado no corpo pelo menos uma hora de antecedência, com uma hora de antecedência no momento de dormir. Com uma hora de antecedência no momento, há uma incoerência. Pelo menos uma hora de antecedência. Pronto. Antes do sono. Não no momento de dormir, antes de dormir. Entende isso? Vamos para o fim? Olha como é um aluno que está aprendendo a dissertar. Se ele chegou a 26 linhas, é porque o edital dele tem essa exigência, né? Até 30 linhas. Se fosse um texto de 20 linhas, óbvio que ele não teria passado. Então, ó, se está aprendendo a dissertar, chegou a 26 linhas, ó, trabalho de formiguinha, de pouco em pouco. Daqui a pouco chega a 30. Levando-se em consideração esses 20 aspectos. Pronto. Isso aqui parece um né? Levando-se em consideração esses aspectos, a hiperconexão traz, sinônimo de ocasiona, resultados aos estados físico e mental, quando não utilizada com moderação, seja mediante aplicativos desenvolvidos para celulares, vírgula, os quais o usuário pode configurar o modo e tempo que fará o uso ou condicionamento pessoal, sem auxílio de outros recursos, o que demanda disciplina. Temos um parágrafo frasal. Vocês não percebem isso. Sai escrevendo aí. Pronto, acabei. Concluí meu texto. Eu tenho um parágrafo frasal. Isso é um problema. Nenhum parágrafo é constituído por apenas um período ou uma frase. Tá? Então, quando ele diz assim, ó, seja mediante aplicativos desenvolvidos, né? Faltou também aí, e eu não consegui encaixar ainda, perceber ainda como que a gente poderia alterar isso, porque faltou uma questão de paralelismo aí, sintático. Eu uso o seja não caminha sozinho. Cadê o cônjuge? Seja por isso, seja por aquilo, quer, seja, ou ora. Então, sintaticamente, cadê a outra parte do seja? Seja mediante aplicativos desenvolvidos para celulares. Olha só, aí eu tenho uma vírgula aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar que tipo de alterações a gente poderia fazer. Vírgula, pronto. Seja mediante aplicativos desenvolvidos para celulares, seja... Realmente não tem. A outra parte do seja, a dobradinha, nós não temos essa dobradinha. Em termos de argumentação, é um aluno que está caminhando e comete ainda erros que são bem assim primários, sabe? Bem típicos de quem está em processo de aprendizado. Não é uma situação alarmante e preocupante, é pura e simplesmente um indício de necessidade de treinamento. E é só isso, é sobre isso. Necessidade de treinamento. Eu tenho uma dica em relação ao uso de caneta. Se você nunca experimentou escrever texto com caneta de ponta fina, faz toda a diferença. Tanto para legibilidade, quanto para fazer caber o próprio texto ali, né? Às vezes vocês, quando aprendem a dissertar, vocês têm muito a dizer e por vezes não cabe, né? A caneta de ponta fina é sério.
Um pedaço de céu na terra. Eu tive dificuldade de entender alguns trechos. Eu acho letra muito boa, tá? Mas tive dificuldade de entender alguns trechos. Não sei se de fato havia um problema na caligrafia, né? Ou se a própria questão da caneta de ponta grossa, né? Uma letra se sobrepõe à outra e causa alguns truncamentos e problemas durante a leitura. No mais, o aluno em processo de aprendizado e, ao que parece, num bom caminho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de correção ao vivo, que eu tenha te ajudado, contribuído para os seus estudos. E até breve nas mídias do Instagram. Aqui, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Lá no Instagram do Estratagema temos conteúdos diários. Turmas abertas em período de matrícula, todas as turmas militares praticamente, e a nossa próxima turma, FGV, material, aula e didática especificamente direcionada para essa banca. Tá bom, meus amores? Olha aqui, obrigada pelo carinho, até a próxima, tchau.